Ana, deixa eu colocar aqui o nosso convidado, ele chegou um pouquinho mais cedo, vou aproveitar, colocar ele aqui na tela. Olá, Agnello, bem-vindo, tudo bem? Olá, Miguel, tudo bem? Ana, Yara, prazer grande. Estamos aqui já vendo o debate. Apostos, mas pode tocar normal, um pouquinho mais cedo. Maravilha, vamos continuar tocando aqui então. Obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, Agnello. Então, a gente estava aí falando, não sei se você chegou a assistir, Agnello, a fala do presidente Lula, né, falando que não quer envenenar ninguém e o que ele quer é entregar um país próspero, né, melhor do que ele encontrou. E a gente estava comentando aqui do choque, né, de você saber que as pessoas estavam planejando envenená-lo, né, é realmente coisa de filme de ficção, e a gente quer ouvir a sua análise sobre esse indiciamento aí dessas pessoas envolvidas nessa organização criminosa, Agnello. É verdade, Yara, não só planejando, como estava em curso, né? O mais grave é porque estava em curso a execução disso. A campanha que fizeram com relação ao ministro Alexandre de Moraes, você vê pelos diálogos, é que eles bastava só autorização, estou aqui, estou com ele, está no alvo, e aí, por questões outras, foi abortado naquela hora. Mas você vê que estava em curso uma ação criminosa, né, golpista, que incluía o assassinato tanto do Lula, do Alckmin e Alexandre de Moraes. Então, eu posso dizer, Yara, Ana, aqui, Miguel e os nossos ouvintes aqui da Fórum, é que essa atitude reflete muito a visão que os militares têm do Brasil, das Forças Armadas do Brasil, que é a visão do inimigo interno. E eu reputo isso muito, que quando teve a anistia que foi concedida para os golpistas, né, os traidores da Constituição e da pátria, torturadores, assassinos contra o nosso povo, de 64, quando foi concedida essa anistia para esse povo, hoje nós estamos vendo o reflexo disso, Yara. Ou seja, essa ação é muito no estilo do que eles praticaram em 64 e depois também durante o período da ditadura militar. Ou seja, identifica o nosso povo como inimigo, não respeita a democracia, tem uma visão extremamente distorcida da realidade brasileira, não cumpre o seu papel, que é a defesa externa do Brasil, e utiliza, né, utiliza as estruturas do Estado, ou seja, é um servidor público que tinha que estar cuidando, obviamente, da sua função, da sua missão, e está utilizando as armas, o carro, a estrutura de informação, para cometer crime de assassinato contra o presidente eleito do Brasil, eleito pela maioria do povo brasileiro, o vice-presidente, o Alexandre, não só isso, que disse que pelo menos era um ministro do Supremo Tribunal Federal, mas poderia ter outros, e, obviamente, que se isso tivesse êxito, desencadearia todo o processo que eles conhecem bem. Nós conhecemos, o povo que conhece a democracia no Brasil sabe a barbaridade que esses criminosos e esses assassinos fizeram contra o povo brasileiro, os democratas, a nossa juventude, que deu sangue pela liberdade, deu sua vida para lutar pela liberdade e foram brutalmente caçados, assassinados, torturados nesse país. Então, isso é um reflexo disso. Isso mostra claramente, Yara e Miguel também, Ana, que a gente não pode jamais pensar em anistia para esses golpistas, e muito pelo contrário. Agora, com esse indiciamento já da Polícia Federal, a gente espera que o Ministério Público, né, a Procuradoria-Geral da República, cumpra seu papel com rapidez, não faça o que está fazendo com a situação do Lava Jato, com o Moro, porque já era para ser denunciado, tem meses que está lá, e o relatório, né, do Conselho Nacional de Justiça mostra claramente os crimes cometidos por esses criminosos
desse juiz e os seus procuradores adestrados, e está lá, está parado lá e não foi feita a denúncia até agora. Então, nós esperamos muito, claro que essa denúncia agora, envolvendo inclusive assassinatos, né, do presidente da República, vice-ministro, a gente espera que a PGR cumpra seu papel rapidamente e possa fazer a denúncia, porque esse é o processo normal, e aí serem julgados, ter direito à defesa, tudo que eles não fizeram, nós devemos fazer dentro da legalidade, mas julgar e obviamente, com essa farta documentação, que eles possam ter uma punição exemplar para que nunca mais utilize o Estado brasileiro, a estrutura do Estado, para dar golpe e matar brasileiros que eles não concordam, que a visão deles, infelizmente, com uma formação absolutamente deturpada, e muitas vezes atendendo interesse de fora do Brasil, que é o interesse do império, muitas vezes são apenas chamados cachorros, porque cumpre o que o império quer, como fizeram em 64, como fizeram agora com o golpe civil da presidenta Dilma, como fizeram contra o Lula, e agora a gente sabendo que era mais grave ainda nessa tentativa de golpe agora do dia 8 de janeiro. Então, por isso, Érico, eu acho que a gravidade é muito profunda e que é um ensinamento muito grande da nossa história, e que se a gente não enfrentar algumas dessas questões no Brasil, nós não vamos poder ter democracia no nosso país, se não enfrentar a questão militar, se não enfrentar a questão dos meios de comunicação, se não enfrentarmos essas questões centrais do nosso país, não podemos ter democracia para a grande maioria do povo brasileiro. Ana, deixa eu só fazer uma observação aqui, uma pergunta também. A questão da anistia. Eu ouvi muitas análises hoje de jornalistas e políticos, né, dizendo que o debate sobre a anistia aos golpistas do 8 de janeiro tinha avançado na Câmara dos Deputados, até o Arthur Lira fez uma negociação lá para conseguir o apoio dos bolsonaristas para a sucessão dele, e ele sinalizou um certo apoio, criou até uma comissão especial, mas o que eu ouvi hoje de todo mundo, e me parece mais cristalino bom senso, né, é que a história de anistia fica colocada de lado agora, né, fica colocada de lado, porque você tem, então os bolsonaristas ficam isolados. Esses fatos de hoje, que vieram à tona hoje, ontem e hoje, eles têm um impacto político forte na conjuntura, no debate público, porque o grupo bolsonarista, que é forte no Congresso Nacional, só que eles já são, às vezes, isolados, né? Em alguns temas eles já ficam meio isolados, mas nesses temas, nesse tema em particular, eles ficam agora completamente isolados, que você teria já o Centrão, que inclusive saiu das eleições empoderado, né, porque ganhou muitas prefeituras, então não ficaria mais tão dependente desse bolsonarismo, mas que agora a tendência é isolar mais ainda. Queria saber a sua opinião, se você acha que esses fatos isolam, né, essa extrema-direita mais criminosa, quer dizer, a extrema-direita de forma geral, bolsonarista, se eles ficam isolados, e se a história de anistia que estava correndo no Congresso, inclusive para o ex-presidente Bolsonaro, né, se falava a possibilidade. O que você acha? Como é que fica essa história, na sua opinião? Na minha opinião, Miguel, eu acho que perde muita força mesmo essa questão da anistia, e sem esses fatos atuais, se a gente remeter aqui para uma semana atrás, e semanas, né, atrás, desde a construção dessa proposta de anistia, é que eles estavam adotando essa prática no Brasil de passar a mão na cabeça, né, desses golpistas, né, da nossa tradição. O Juscelino cometeu um grave erro quando anistiou golpistas, e depois, né, a gente viu o que passou. Depois
eles deram o golpe de 64, voltaram para dar o golpe de 64, passaram esse período de trevas que o nosso país passou de 21 anos, aí já estava organizando outra tentativa de golpe e já estava se organizando para assegurar a anistia. E você falou bem, quer dizer, o objetivo principal da anistia é para atingir o Jair Bolsonaro, que ainda não tinha sido nem condenado ainda, né, que o processo ainda está sendo iniciado agora, e que estava se aguardando que se iniciasse esse processo, que a denúncia fosse feita, né, fazer um indiciamento, para posteriormente se aceito pela justiça, depois que o Ministério Público denunciar, aí sim que ele se torna réu. Então, nesse caso, eles já estavam preparando esse ambiente, que seria terrível, né, porque manteria toda essa estrutura golpista que está por trás disso. Tem esses 37 que foram citados, mas muito mais gente, né, que são os financiadores, etc., tem muito mais gente envolvida nesse golpe, tem que avançar muito mais, mas já é, sem dúvida nenhuma, um avanço extraordinário agora, porque você está pegando um pouco a cúpula, a cabeça, né, da execução disso, não esses bagrinhos que fizeram a destruição das instituições em Brasília, mas, sobretudo, agora vai para cima também dos idealizadores, construtores disso. Então, é muito diferente. Então, eu tenho para mim que está enterrado essa questão da anistia, porque não se pode pensar em anistia para golpista, para pessoas que querem destruir o Estado democrático, rasgar a Constituição do nosso país, né? E é o que você falou da extrema-direita, que a extrema-direita é sinônimo de violência, é sinônimo de ditadura. A extrema-direita é sinônimo de não respeitar a Constituição e as leis. A extrema-direita é sinônimo de subserviências ao interesse de fora do Brasil. Essa é a extrema-direita. Não tem projeto nenhum para o Brasil. Não tem projeto nenhum para o Brasil. E esse setor, já imaginou, a gente até aqui, a gente conversou um pouco antes, aqui na Jornal da Fórum, que essa demora da denúncia termina porque esses golpistas, eles estão aí, eles não estão parados, eles estão articulando para criar fatos novos, etc., para tentar impedir que sejam julgados. Não tenhamos dúvida disso. E mesmo agora com a denúncia. Veja o discurso feito pelo Mourão no Senado. Aquilo ali é um recado desse setor da extrema-direita que estão as Forças Armadas para a sociedade brasileira, de ameaça. Agora, hoje, se não me falha a memória, porque ontem foi feriado, né? Então foi hoje, já fazendo um discurso que fazendo ameaças, de novo, já fazendo ameaças agora. Por quê? Porque vai chegar nos generais, já chegou nos generais. E é com base nisso que ele está fazendo essa já ameaça ao povo brasileiro. Então, nós temos que estar muito alertas, muito ativos, as instituições estão funcionando. Felizmente, muito tardiamente, o nosso Supremo tem jogado um papel, porque, infelizmente, no início, não enxergaram isso, né? E ia colocar o nosso país justamente à deriva, mas, felizmente, e nós temos pensado daqui para frente, está tomando atitudes muito firmes. Enfim, então, e nós, a sociedade civil, tem que participar ativamente. Nós não podemos deixar isso por conta de governo só. A sociedade civil tem que participar ativamente. Nós temos que fazer atos em defesa da democracia, nós temos que, né, ressaltar e reforçar também, do ponto de vista da sociedade, que a sociedade defende que seja, né, que essa apuração tenha uma tramitação rápida e que cumpra o seu papel rigorosamente, e não vamos aceitar mais ditadura no nosso país. Ditadura nunca mais. Ditadura é a página mais dramática da nossa, sobretudo essa ditadura que teve no Brasil, sanguinária. Então, nós
nem qualquer ditadura, né? Todas as outras foram, da Argentina foi pior ainda, do Chile terrivelmente pior, de todos os lugares, todas essas ditaduras foram patrocinadas pelos Estados Unidos, foram bancadas pelos Estados Unidos. E nós não esquecemos disso, e nós queremos um país democrático, soberano, e que as riquezas desse país sejam do nosso povo, e não de uma pequena minoria. E, paralelamente a essas denúncias de defesa da democracia, o governo brasileiro enfrenta o rentismo, enfrenta o mercado financeiro, na sua sanha insaciável de ter os seus lucros, mesmo que seja às custas de retirar dinheiro do povo pobre brasileiro, de manter a exclusão social. Então, essa é uma luta que estamos enfrentando, e temos que enfrentar com muita determinação, né? É que o Brasil se posicionou tão bem no mundo agora nessa reunião do G20, como um país importante, protagonista na agenda mundial, e é evidente que internamente nós não podemos concordar que esses fascistas continuem a conspirar contra o povo brasileiro, contra a Constituição do nosso Brasil, né? E, enfim, e sobretudo contra um projeto nacional de desenvolvimento para o nosso país. Agnello, deixa eu te fazer uma pergunta. Você é do Distrito Federal, já foi governador do Distrito Federal. Como o Distrito Federal, Brasília, onde aconteceram, né, essas tramas e onde se tentou, inclusive, executar, aqui a casa do Braga Neto, onde se conspirou depois das eleições, foi aqui o 12 de dezembro, foi aqui o 25, 26 de dezembro, o 8 de janeiro. Como você vê a governança, o governo do Distrito Federal agindo ou não agindo em relação a essa situação? Excelente pergunta, Ana. Eu vejo assim com muita tristeza, né? Porque mesmo sendo de campos diferentes, quando você vê um governo no Distrito Federal, na capital do Brasil, que não cumpre suas obrigações elementares de assegurar a democracia na capital do país, né, e colaborar com esses golpistas, como o governo do Distrito Federal colaborou, foi omisso claramente. Para dar o último exemplo assim, factual, Ana, esse episódio agora desse cidadão que queria explodir o Supremo Tribunal Federal e terminou suicidando, a vice-governadora deu entrevista imediatamente dizendo que aquilo era um fato isolado, não tinha nada a ver, foi um suicídio e tal. Você vê, é a opinião de um golpista para proteger os golpistas. Para proteger os golpistas. Aqui, no dia 12, que foi a primeira mobilização deles, eles atacaram o prédio da Polícia Federal, incendiaram ônibus, enfim, queria jogar um ônibus de um viaduto abaixo aqui. Ninguém foi preso. Ninguém foi preso. Tudo filmado, ninguém foi preso. Ou seja, a atitude absolutamente colaborativa do governo do Distrito Federal com aqueles atos. Chegou já no dia, na véspera do Natal, com aquela bomba, felizmente o motorista fez aquela revisão lá e detectou a bomba. Felizmente, aquele cidadão fez isso, e aí chamou a polícia, foi a Polícia Civil daqui, que prosseguiu, foi atrás e localizou os caras, as bombas, um dos caras, etc., outro foi foragido, e esse que foi foragido era um cara que trabalhou no gabinete da Damares Alves. Enfim, então aí também seria uma tragédia, uma explosão de um caminhão-tanque cheio de combustível, ia matar muita gente no aeroporto de Brasília, que era o fato que eles queriam criar para poder implantar a GSI e impedir a posse. Não conseguindo, então teve o dia 8, que também foi caracterizado por uma omissão completa do governo do Distrito Federal. O comandante da Polícia Militar do Distrito Federal é o governador do Distrito Federal. É o governador do Distrito Federal. E ele foi absolutamente omisso, desapareceu, né, mesmo sendo muito alertado pelo governo federal, Flávio Dino,
ligou no dia anterior, todos informando, não, está tudo pronto, estamos informando, temos informação, etc. Não, está tudo pronto. Ele não fez nada disso, não teve nenhuma atitude firme de conter os golpistas, e, pelo contrário, a atitude que a polícia teve aqui foi colaborativa, justamente porque não tinha ordem não tinha ordem contrária. Porque vocês lembram que em 2013, aquelas mobilizações ditas democráticas, e hoje nós sabemos muito bem qual era o objetivo daquelas mobilizações de 13, como hoje nós sabemos muito bem, mas naquela época era democracia, era coisa espontânea do povo, etc. E tinha a avaliação era que tinha em torno de 200 mil pessoas na esplanada, eu era o governador, e eu conduzi a polícia do Distrito Federal, a mesma polícia. Eu falei, não invade o Congresso e não desce para o Palácio do Planalto. Não desce. E era eu no telefone com meus comandantes lá, na Casa Civil lá, meu secretário de Segurança lá, todo mundo na ponta, e quando foi necessário, que a gente percebeu que estava forçando muita barra, nós tomamos a atitude que hoje eu posso falar publicamente com tranquilidade, que eu autorizei colocar dentro do Congresso o BOP. Se eles passassem do Salão Preto, tinha a minha ordem que não passava e não ia invadir a casa do povo, não ia desmoralizar o parlamento brasileiro, e não fez. E olha que aquela época, além de ser, não era 5 mil que teve agora, era 200 mil pessoas. Mobilização que tinha um apoio convocado por Globo, com tudo isso, é muito diferente do que foi feito agora. Mas eu quero dizer isso para mostrar que o governador é que comanda, é a mesma polícia. Não teve nenhuma ordem, ao contrário, que era não permitir a invasão, pelo contrário, conduzir os manifestantes até a porta, assistiram, justamente porque não tinha comando. O secretário de Segurança preparou tudo isso, viajou, foi para os Estados Unidos, etc. O governador desapareceu e a capital do Brasil viveu sua maior vergonha, justamente não cumprindo uma das nossas funções primordiais, que é assegurar uma cidade democrática, que todos podem participar de forma ordeira, mobilizar. A gente tinha que... o nosso efetivo é para assegurar a livre manifestação e não a destruição de golpistas, como aconteceu no dia 8 de janeiro. Então, não tenho dúvida, né, que colaborou o tempo inteiro. Essa vice-governadora aqui do Distrito Federal é uma golpista, ela é do PP, fez a campanha com o Damares, com o Michele, percorreu o Brasil inteiro, etc. Eles deram sustentação a essas mobilizações aqui no quartel-general do Exército, aqui no Distrito Federal. Lamentável, foi um papel horroroso, e foram colaboradores, e eles seguramente vão responder nessa linha das omissões, que é um dos processos que estão sendo desenvolvidos pelo STF. Yara, vamos continuar aqui o nosso giro de notícias? Aí a gente vai conversando aí com a Agnello e vai comentando. Eu vou trazer aqui a reação do Bolsonaro ao indiciamento. Ele fez uma postagem, eu vou deixar aqui o link da matéria do Marcelo Ayler para vocês lerem, mas eu trouxe a postagem que ele fez no X, o antigo Twitter, ele reproduz aqui uma declaração que ele concedeu ao Paulo Capelli, do Metrópolis, que virou porta-voz, né, dos golpistas da extrema-direita, e ele diz, abre aspas, o ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei, criticou Bolsonaro. Disse ainda, abre aspas, tem que ver o que tem nesse indiciamento da Polícia Federal. Vou esperar o advogado. E isso, obviamente, vai para a Procuradoria-Geral da República. É na PGR que começa a luta. Não posso esperar nada de uma equipe que usa a criatividade para me denunciar, finalizou o ex-presidente.
E aí, aqui, nessa postagem dele, ele detalha algumas informações do indiciamento da Polícia Federal, que foi dele e de outras 36 pessoas, que a Polícia Federal, nesse relatório, aponta que um militar chegou até as imediações da casa de Moraes com o objetivo de prender ou matar, porque aqui eles estão omitindo essa parte. A referência de Bolsonaro ao termo criatividade seria uma alusão a uma mensagem de Ayrton Vieira, juiz instrutor do gabinete de Moraes, Eduardo Tagliaferro, então chefe da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação do TSE. Aí fica aqui o registro da fala como que o Bolsonaro, o chefe da organização criminosa, reagiu ao indiciamento da Polícia Federal. Miguel. Yara, você também separou a reação também dos filhos do Bolsonaro, né, do entorno dele. Traz para a gente também isso aí, por favor. Na verdade, tá? A gente trouxe na terça-feira, que ontem foi feriado, as reações do Flávio Bolsonaro, senador, que atacou o ministro Alexandre, que falou que todo mundo pensa em matar as pessoas, que isso não é crime. E hoje o Carlos Bolsonaro, eu vou até abrir uma aspas aqui, vocês se preparem a tecla SAP para ver se a gente entende o que é que essa criatura está falando. Ele comenta na matéria do Capelli: é curioso que todos os dias tem gente aqui pedindo que teria que ter tido um golpe e usando os mais criativos chavões, oriundos de sujeitos emocionados, amantes de lacrações e do perfil que os senhores sabem qual é. Enquanto que a efetividade, a ocupação de espaços, nada. Não me importo como acham que me importo. Trazemos apenas fatos. E a espada sangrenta dos teclados diante da realidade vai continuar com sua desonestidade ou cegueira até onde puderem. Que sejam felizes em seus devaneios sem lógica ou racionalidade. É um personagem, né? Que é esse rapaz, essa criatura que é um parlamentar aí no Rio de Janeiro. Miguel e... Só um comentário para a gente passar para o Agnello. Não, é uma comédia, esse Carlos. Eu não consegui entender nada do que ele escreveu, como sempre, não dá para entender nada que ele queria dizer. É o estilo dele, né? Ninguém consegue entender nada. Mas, enfim, eles estão desesperados, porque agora você tem uma acusação muito sólida, baseada em mensagens, né? Não é baseada apenas em delação do Mauro Cid, são as mensagens trocadas entre eles, né? Juntamente com... Eu li o relatório da Polícia Federal, juntamente com o local onde eles estavam, né? Você tem as mensagens e você tem a Polícia Federal detectou onde eles estavam. Por exemplo, a perseguição ao ministro Alexandre de Moraes, a polícia detectou. Eles estavam ali de Campana, próximo à casa do Alexandre de Moraes, né? E você tem as mensagens trocadas. Esse general foi ministro interino, Mário Fernandes, eles falam em envenenar o presidente Lula, eles falam em matar, e o Agnello, eles imprimem dentro do Palácio do Planalto. Eu rio de nervoso, né? Mas é porque a gente, quando a gente vê uma situação assim como essa, é assim, a certeza total da impunidade. Né? É a mais falta de ética, falta de moral, falta de qualquer senso, inclusive, talvez seja hora até de rever alguns momentos da história nacional, né? Teve aquela morte misteriosa do Tancredo Neves, muita gente falou aqui, porque eles falam em envenenamento, né? Então, de repente, eles já pensaram isso em outras oportunidades da história brasileira. Como é que você vê isso? Não tenho dúvida. Eu acredito que, primeiro, que tem muito, digamos assim, não só indícios, mas provas materiais, como você falou, porque fartamente nos materiais do Cid, né, do Mauro Cid. E esses métodos que foram revelados mostram bem que esse povo vem conspirando e vem fazendo, só faz isso praticamente, né? Então,
todo mundo de orelha em pé com relação à morte do Bibiano, por exemplo, que começou a denunciar e, de repente, o cara morre. Essa morte do Tancredo também, eu era residente do hospital de base na época que o Tancredo morreu, e aquilo era um negócio assim que nunca foi tão bem explicado, né? E, de qualquer maneira, como o Tancredo era um conciliador, etc., isso termina diminuindo um pouco a procura, né, de uma possibilidade como essa, né? Eu queria trazer uma breaking news aqui, gente, porque o Mauro Cid foi depor lá no Supremo Tribunal Federal. E a informação que a gente tem é que o Supremo Tribunal Federal informou que a delação dele, que é o ex-ajudante de ordens, foi mantida pelo ministro Alexandre de Moraes. Essa decisão ela ocorreu após o depoimento prestado nessa tarde, que Cid prestou esclarecimento a Moraes por mais de 2 horas. O Cid foi chamado a prestar esclarecimentos após a Polícia Federal identificar contradições em seu depoimento anterior e apontar omissões relacionadas a mensagens trocadas com militares da reserva sobre supostos planos golpistas no final de 2022. Então, Cid deve prestar esclarecimentos depois de um relatório da Polícia Federal apontar omissões e contradições no depoimento dele na terça-feira, anteontem, e das descobertas dos investigadores sobre um plano para matar autoridades. Então, está aí essa notícia, a gente sabia que ele estava lá prestando, já saiu e vai ser mantida a delação premiada dele. Aí, volto para vocês. Tem razão. Aí pode ser um sinal, Yara, que muito claro, né? Que ele provavelmente deve ter reconhecido. Ele deve ter falado. Deve ter pelo menos reconhecido que o que estava no documento, no computador dele, de fato é verdade, porque ele não tem como negar adiante, foi apagado, né? E isso depois, com essa tecnologia aí nova, mostrou que de fato isso ocorreu. Tanto é que a gente estava falando das mensagens aí dos filhos do Bolsonaro, as coisas todas, você vê que eles não têm condições de negar um fato desse. Nenhum negou. Diz que não, porque foi só intenção todo mundo tem de matar, etc. Mas, ou seja, não tem como negar os fatos que estão relatados. E são gravíssimos, né? Porque, de fato, é atentado contra o Estado de Direito, é tentativa de golpe, né, de Estado. Então, isso é muito grave. É evidente que as outras acusações dele, de falsificação de vacina, que é uma coisa também muito grave, que põe a vida dos outros em risco, também a negociação das joias do Estado brasileiro que eles estavam vendendo, então, são coisas graves. Mas o que eu lembrei de uma coisa, viu, Miguel, Ana também, Yara, é que o Cid, ele parece que ele anotava tudo, e aí só pode a certeza, primeiro, da impunidade, como você falou, Miguel, e que eles teriam êxito nessa empreitada nessa intentona golpista deles. Tanto é que o próprio Braga Neto tem uma gravação que ele, na porta lá com os golpistas, fala, não, tenha calma, aguarde, eles dando confiança. Precisava que tivesse gente nesses lugares para dar o verniz, que era o povo que queria, mas eles tinham confiança que iam dar o golpe. Eles tinham plena confiança. E eu até lembrei de um livro que quem tivesse, assim, é difícil até ter estômago para ler um negócio desse. Mas é um livro desse Olímpio Mourão Filho, que é um golpista de 64. Você lembra desse Mourão, né, que iniciou a parte do golpe lá, mobilizando as tropas lá em Minas Gerais, em direção ao Rio de Janeiro, etc. Esse fascista é um diário, ele é o relato do diário dele. É muito difícil a gente conseguir ler, tem que ter um estômago brutal para você ver a visão tacanha, fascista, antidemocrática, chega a ser bárbara, e é a ideologia que eles vêm alimentando. Até hoje, a formação das Forças Armadas Brasileiras, dos nossos militares, é com base que não teve golpe em 64, que fizeram isso para defender a pátria,
etc. Essa coisa toda é um negócio horroroso. Então, só isso pode explicar a sanha golpista e, inclusive, a forma como eles, digamos assim, produziram provas contra eles mesmos, que era, digamos assim, a certeza da impunidade e acreditar que, de fato, eles conseguiriam dar um golpe. Muito bem, vamos avançar um pouquinho. Tem mais alguma coisa aí para o nosso giro, Yara? Tem sim, Miguel. Tem essa matéria aqui do Antônio Melo, que ele conta aí que no dia da diplomação de Lula, que foi o dia da quebradeira aqui em Brasília, né? O vice de Bolsonaro, que foi, na verdade, ele era candidato, agora, nesse momento aí, derrotado da chapa do Bolsonaro. Ele era o vice da chapa do Bolsonaro. E ele convocou o golpe e houve ataque à PF. Deixa eu trazer mais algumas informações aqui para a gente entender essa história que o Melo conta para a gente. No dia 12 de dezembro de 2022, em sessão solene no TSE, o presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes, entregou os diplomas de presidente e vice-presidente da República a Lula e Alckmin, eleitos no dia 30 de outubro, em segundo turno, para o mandato 2023-2026. Os documentos habilitaram a tomar posse nos cargos no dia 1º de janeiro. Aí ele comenta que nesse mesmo dia, desprezando a vontade do povo expressa nesse documento recebido pelo Lula e pelo Alckmin, o general Braga Neto, que ainda era ministro de Bolsonaro e havia sido seu vice na chapa derrotada, reuniu um grupo de militares golpistas para colocar em prática um golpe de Estado em que estavam previstos os assassinatos de Lula, Alckmin e de Moraes. O planejamento do golpe, realizado pelo general Mário Fernandes, que foi preso, havia sido impresso no Palácio do Planalto, e o general havia se encontrado com o presidente Bolsonaro antes do encontro com Braga Neto. É muito simbólica essa data, justamente por isso, foi a data da diplomação do presidente e do vice-presidente eleitos pelo voto popular, e que ele, essa criatura, se reuniu com golpistas, com organização criminosa para tramar o assassinato dos novos chefes do Executivo Federal. E é muita sordidez, né? Realmente é difícil de engolir, de imaginar. A gente lembra dele na porta do Palácio da Alvorada, falando para a pessoa, calma, vai vir coisa por aí. Né? Calma que as coisas estão andando, não posso falar nada. De fato, você não pode falar que você está planejando matar o presidente eleito, né? Aí a gente via na porta dos quartéis que o Lula não iria subir a rampa. Enfim, todos os sinais já estavam ali. Quero ouvir vocês, Aninha e Agnello, sobre essa coincidência, essas datas que ficam marcadas na história. Isso é verdade, Yara, porque lembra daquela fatídica reunião no Palácio do Planalto com o presidente e os ministros, que tinha essa intervenção do Mário Fernandes. Ele fala tinha que adiantar, tinha que ser rápido, não podia esperar, porque não tinha que tomar as providências antes e tal. E o dia 12 foi uma atitude correta por conta daquela quantidade de indícios. O TSE antecipou o dia 12, ia ser depois essa diplomação, foi antecipada. Talvez a antecipação pegou eles um pouco de surpresa. Mesmo assim, teve aquela reação, incendiar, criar, e aí quem não consegue ver o todo, né, olhar só para a árvore e não para a floresta, aí podia atribuir que era só uma ação de um indígena lá que estava insatisfeito, etc., quando isso já era a ação concreta deles, do dia 12, e também, obviamente, era a ação desesperada da bomba também, não tenho dúvida nenhuma disso, né? Alguém ia executar na ponta, mas havia, de fato, a tentativa de criar um caos que impedisse a posse. E aí já, depois do dia 24, era véspera de Natal, aí já veio a posse, uma mobilização gigante, fruto justamente das ameaças. Eles não teriam coragem de fazer uma tentativa na posse do presidente, porque tinha mais de 1 milhão de pessoas, etc., era uma coisa gigante.
e uma mobilização também nacional, e mais focada em Brasília. Então, aí já foi no fim de semana seguinte a tentativa de golpe. E agora a gente está sabendo um pouco desse bastidor e da elaboração onde teve isso, né? Você vê que a tal da minuta do golpe que foi encontrada tanto na casa do Anderson Torres, aqui em Brasília, né, que era o ex-ministro da Justiça e foi secretário de Segurança aqui do Distrito Federal, e também na sede do PL. Na sede do PL foi encontrado a minuta golpista. Então, por isso que talvez rolaram o nome também do Valdemar. Eu imagino que seja por aí, né? Enfim, então, mas olha só, que a tentativa foi permanente de preparar o golpe. A gente, porque a gente jamais pode imaginar nesse nível, né? Qualquer democrata jamais poderá imaginar que eles pudessem estar não só articulando o golpe, como havia muita demonstração disso, mas a gente não dá para imaginar em que nível que era o nível de matar o presidente, o vice, porque se mata o presidente e o vice fica aqui, já teve um episódio semelhante com o Tancredo, então teria que também matar o Alckmin, e obviamente o resultado da eleição teria que ser desmoralizado no TSE, por isso também o plano de matar o Alexandre de Moraes e outros ministros do Supremo, como está aí nesse relatório, né? Então, eu acho que esse a minha opinião um pouco sobre isso, Yara. Vamos ver aí. Yara, vamos liberar o Agnello, né? Ele está aqui com a gente já há um tempão. Agnello, sempre muito bom recebê-lo aqui. Forte abraço, meu amigo. Obrigado, Miguel. Ana, um abraço. Obrigado, Yara. Tchau, Agnello. Obrigada. Tchau, Pedro.